Meu amado irmão, minha amada irmã, eu te acolho com todo o meu coração, neste momento de encontro e de paz. Não sei qual é o peso que a sua alma carrega no dia de hoje, as batalhas que você tem travado em silêncio, as lágrimas que tem derramado quando ninguém estava vendo. Talvez a noite tenha sido longa, e a madrugada trouxe consigo não o alívio que você tanto almejava, mas a realidade crua dos desafios que se apresentam à sua frente. Talvez o seu coração esteja apertado, espremido pela angústia, pela incerteza, pela sensação de estar só em meio a uma tempestade que parece não ter fim. Eu quero que você saiba que este espaço é para você. Este tempo é um presente que nos damos para nos desconectarmos do barulho externo e nos conectarmos com a única voz que pode, verdadeiramente, acalmar as nossas tempestades interiores. Convido você agora a encontrar uma posição confortável, a fechar os seus olhos por um instante, se assim se sentir à vontade, e a respirar fundo, bem fundo, como se pudesse inspirar a paz e expirar toda a aflição. Deixe o ar encher completamente os seus pulmões, e ao soltá-lo, lentamente. Imagine que toda a ansiedade, todo o medo, todo o cansaço está saindo do seu corpo e da sua mente. Faça isso mais uma vez. Inspire a presença de Deus, que está aqui, bem aqui com você, e expire tudo aquilo que te separa dele. Sinta como o ambiente ao seu redor se modifica, como uma paz sobrenatural começa a envolver o seu ser. Você não está só. Eu estou aqui com você em oração, e mais importante, o Espírito de Deus está te tocando neste exato momento, te acolhendo em seu abraço de amor. Ele te conhece pelo nome. Ele conhece a sua história, as suas lutas. E ele está aqui para te ouvir, para te fortalecer, para renovar a sua esperança. Abra o seu coração, sem reservas, sem máscaras, porque você está diante daquele que te ama incondicionalmente, daquele que enxerga além das suas falhas e limitações, e vê o Filho, a filha preciosa que ele criou. Deixemos que a sua presença seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso porto seguro em meio às tempestades da vida. Entremos juntos neste santuário de oração, onde a nossa voz se une à voz do salmista e à voz de todos os santos, que através dos tempos encontraram em Deus a sua rocha e a sua salvação. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai, neste novo amanhecer que a sua infinita bondade me concede, eu me coloco em tua presença. Apresento-me diante de ti não com a arrogância de quem se acha merecedor, mas com a humildade de quem reconhece a sua total dependência da tua graça e da tua misericórdia. Venho como teu filho, tua filha, buscando a tua face, ansiando pelo teu abraço. O mundo aqui fora grita, Senhor, com suas cobranças, suas pressões, suas notícias que tantas vezes tentam nos roubar a paz e sufocar a nossa fé. As vozes da dúvida, do medo e do desânimo sussurram em nossos ouvidos, tentando nos convencer de que estamos sozinhos, de que nossas lutas são em vão, de que não há saída. Mas eu escolho neste momento silenciar todas essas vozes para ouvir apenas a tua voz que acalmou a tempestade, a tua voz que fez o cego ver, a tua voz que ressuscitou os mortos, a tua voz que ecoa através dos séculos e ressoa no profundo do meu ser, dizendo: não temas. Eu estou contigo. Eu me apego a essa promessa, Pai, como um náufrago se agarra à única boia de salvação disponível. Quero começar este dia, esta jornada, abrigado debaixo das tuas asas, escondido na fenda da rocha que é Cristo Jesus. Quero que meus primeiros pensamentos sejam para ti, que minhas primeiras palavras sejam de louvor, que meus primeiros sentimentos sejam de gratidão. Ó, Senhor, como eu te amo. Tu és a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e o chifre da minha salvação. Ele é o meu alto refúgio. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me envolveram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me cingiram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Que realidade poderosa, meu Deus! Saber que mesmo no abismo mais profundo, mesmo quando sinto que as águas me sobem até o pescoço e a escuridão quer me consumir, o meu clamor chega aos teus ouvidos. A minha oração não se perde no vazio, não é um grito no deserto, ela sobe até o teu santo templo, e tu, em tua majestade e poder, inclinas os teus ouvidos para me escutar. Essa certeza enche a minha alma de uma esperança inabalável. Essa certeza é a âncora que mantém o meu barco firme, mesmo quando os ventos são contrários, e o mar
está revolto. Obrigado, Pai, porque tu nunca desprezas um coração contrito e quebrantado. Obrigado porque não és um Deus distante, indiferente, mas um Pai presente. Um Deus atuante e engajado na vida de cada um dos teus filhos. Eu me lembro, Senhor, dos momentos em que senti que o chão se abria debaixo dos meus pés. Ou em que a notícia foi ruim, o diagnóstico foi assustador, a perda foi irreparável, a traição foi profunda. Nesses momentos, eu me senti como o salmista. As ondas da morte me cercaram, e as torrentes da maldade me assustaram. Os locos do inferno me envolveram, e as armadilhas da morte me surpreenderam. Parecia não haver escape, parecia que o fim havia chegado. Humanamente falando, não havia mais esperança, mas foi justamente aí, no vale da sombra da morte, que eu encontrei a tua mão. Foi aí, na minha extrema fraqueza, que o teu poder se aperfeiçoou. Na minha angústia clamei a ti, Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E tu, em tua infinita misericórdia, me ouviste. Não me deixaste abandonado à própria sorte. Não permitiste que os meus inimigos triunfassem sobre mim. Não dixes que os meus pés tropeçassem e caíssem definitivamente. Estendiste a tua mão poderosa e me levantaste. Trouxeste-me para um lugar espaçoso. Livraste-me, porque te agradas de mim. Que amor é esse, meu Deus? Um amor imerecido, um amor incondicional, um amor que resgata e que restaura. Um amor que não depende dos meus méritos, mas da tua pura e simples bondade. Amor que me viu quando eu ainda era informe no ventre da minha mãe e me predestinou para ser teu filho. Um amor que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos darás também, com ele, todas as coisas? Essa verdade, Senhor, precisa ser o alicerce da minha vida. A certeza do teu amor e da tua justiça precisa nortear cada um dos meus passos. O Senhor retribui-me, conforme a minha justiça. Conforme a pureza de minhas mãos recompensou-me, pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi o mal, apartando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de pecar. O Senhor recompensa-me, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos diante dos seus olhos. Eu sei, Pai, que a minha justiça não é minha. Ela não nasce dos meus esforços ou das minhas capacidades. A minha justiça é Cristo em mim. É por estar revestido da justiça dele que eu posso me apresentar diante de ti. É por lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro, que as minhas mãos estão puras aos teus olhos. Mas este versículo também me chama a responsabilidade. Me convoca a uma vida de integridade e de obediência, de busca pela santidade. Ele me lembra que as minhas escolhas importam, as minhas atitudes importam. A forma como eu vivo a minha vida é uma resposta ao amor que eu recebi. Ajuda-me, Senhor, a andar nos teus caminhos. Ajuda-me a guardar os teus preceitos, não como um fardo pesado, mas como um caminho de verdadeira liberdade e bênção. Ajuda-me a ser irrepreensível diante de ti, não pela minha própria força, mas pelo poder do teu Espírito que habita em mim. Eu quero refletir o teu caráter em tudo. Ou que o faco, em tudo o que eu digo, em tudo o que eu sou. Quero que a minha vida seja um testemunho vivo da tua bondade e da tua fidelidade. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas com o perverso, reages à altura. Salvas os humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Que lição poderosa, meu Deus! Tu te relacionas conosco conforme nós nos relacionamos contigo e com o próximo. How fiel, tu és fiel em que consolo, e que desafio. Eu quero ser fiel, Senhor. Fiel no pouco e no muito. Fiel no tempo da abundância e no tempo da escassez. Fiel no meu relacionamento contigo, na minha família, no meu trabalho, nas minhas amizades. Quero ser uma pessoa íntegra, uma pessoa. Sou. Sim. É sim. E cujo não é não. Quero ter um coração puro, um coração que não abriga maldade, ressentimento, inveja. Um coração que busca ver o melhor nos outros, que é rápido em perdoar, que ama sem esperar nada em troca. E quero ser humilde, Senhor. Livra-me do orgulho, da soberba, da autossuficiência. Livra-me dos olhos altivos, que olham os outros de cima, que julgam, que condenam. Eu quero ter o coração de servo, o coração de Cristo, que sendo Deus esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Eu quero ser um desses humildes que tu salvas, que tu exaltas, no tempo oportuno. Reconheço que tudo o que tenho e tudo o que sou vem de ti. Meus talentos, minha inteligência, minhas oportunidades, minha própria vida. Nada é meu, tudo é teu. Ajuda-me a usar tudo para a tua glória e para o bem do meu próximo. Tu, Senhor,
mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Esta é a promessa que incendeia a minha alma nesta manhã, Pai. És tu quem mantém a minha lâmpada acesa. Quando o azeite da alegria parece estar acabando, quando a chama da esperança vacila, quando o desânimo ameaça apagar a luz da fé, és tu quem vem com a tua provisão, com o teu renovo, com o teu sopro de vida. És tu quem transforma as minhas trevas em luz. As trevas da tristeza se tornam a luz do consolo. As trevas da confusão se tornam a luz da direção. As trevas do pecado se tornam a luz do perdão e da restauração. Contigo, Senhor, eu sou mais que vencedor. Com a tua ajuda, eu posso enfrentar qualquer exército que se levante contra mim. Não na minha força, mas na tua. Não com as minhas armas, mas com a armadura de Deus que tu me disponibilizas. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Contigo, meu Deus, eu posso transpor qualquer muralha, as muralhas da impossibilidade, as muralhas da limitação, as muralhas do medo, as muralhas do vício, as muralhas dos problemas de relacionamento. Não há barreira tão alta que tu não possas derrubar. Não há obstáculo tão grande que tu não possas superar. Tudo é possível ao que crê, porque a nossa fé não está em nós mesmos, mas em ti, o Deus do impossível, aquele que abre caminho no mar e rios no deserto. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, além do Senhor? E quem é a rocha, a não ser o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. To me, DSO2, escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para me engrandecer. Deixas livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Pai, que declaração de confiança e dependência absoluta, o teu caminho é perfeito. Às vezes, eu não o entendo. Às vezes a tua senda parece estranha, o teu silêncio parece eterno, a tua permissão parece dolorosa, mas eu escolho crer. Senhor, que o teu caminho é perfeito. O teu plano é melhor que o meu. Os teus pensamentos são mais altos que os meus. A tua palavra é pura, é refinada, não falha, não engana. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu me refugio em ti, meu Deus, porque tu és o meu escudo. Tu me proteges dos dardos inflamados do maligno. Minha mente, o meu coração, a minha família, o meu futuro. Quem é Deus, senão o nosso Deus? Não há outro. Num mundo cheio de ídolos, de falsas promessas, de seguranças passageiras, eu declaro que tu és o único Deus, a única roca, sobre a qual eu posso construir a minha vida com segurança. És tu quem me veste de força e torna seguro o meu caminho. Quando me sinto fraco, tu és a minha força. Quando me sinto perdido, tu és o meu guia. Tu me dás agilidade para vencer os obstáculos, como uma corça nas montanhas. Em lugares altos e seguros, longe do perigo. Tu me treinas para as batalhas diárias da vida. Tu me dás a capacidade de lidar com os desafios mais difíceis, de vergar o arco de bronze. E acima de tudo, tu me dás o teu escudo, que é a própria vitória. A tua mão direita me sustenta. Quando estou prestes a cair, tu me seguras. E, num ato de suprema humildade, tu te inclinas para me engrandecer. Que Deus maravilhoso! O Deus do universo se inclina para cuidar de mim, para me exaltar, para me dar honra e dignidade. Tu alargas o meu caminho para que os meus pés não tropecem. Tu removes os tropeços, tu preparas a vereda, tu garantes que eu possa caminhar com firmeza e segurança em direção ao propósito que tens para mim. Persigo os meus inimigos e os alcanço. Não volto enquanto não são destruídos. Para que não possam mais se levantar. Eles caem debaixo dos meus pés. Tu me armaste de força para a batalha. Fizeste prostrar-se aos meus pés os meus adversários. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, espalhado pelo vento, pisei-os como a lama das ruas. Senhor, esta é uma imagem poderosa da vitória que tu nos dás sobre os nossos inimigos espirituais, sobre o pecado que quer nos escravizar, sobre as forças do mal que querem nos destruir,
sobre as circunstâncias que se levantam para nos deter, tu nos dás autoridade e poder no nome de Jesus, para perseguir, alcançar e destruir tudo que se opõe ao teu reino em nossas vidas. Eu não vou recuar, Senhor. Eu não vou me intimidar. Eu vou esmagá-los, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eles cairão debaixo dos meus pés, porque tu já conquistaste a vitória definitiva na cruz. Já despojaste os principados e potestades, e os expuseste publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles naquela cruz. Tu me vestes de força para a batalha, e fazes os meus inimigos se prostrarem aos meus pés. Eu os clamará, mas não haverá quem os salve, porque não há poder maior que o teu. Eu os reduzirei a pó, os pisarei como a lama das ruas, porque, em Cristo, eu sou mais que vencedor. Esta não é uma oração de arrogância, Pai, mas uma declaração de fé, no poder que tu entregaste à tua igreja, aos teus filhos, uma fé que move montanhas, uma fé que vence o mundo. Tu me livraste dos ataques do povo. Puseste-me por cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Assim que ouvem a meu respeito, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perdem a coragem. Tremendo, saem das suas fortalezas. Senhor, tu não apenas nos dás a vitória nas batalhas pessoais, mas também nos dás influência e relevância no mundo. Tu nos livras das contendas do povo, dos conflitos internos e externos, e nos colocas por cabeça, e não por cauda. Tu nos dás uma voz, nos dás uma plataforma, nos dás uma posição de liderança, para influenciar a sociedade com os valores do teu reino. Pessoas que não conhecemos virão até nós, atraídas pela luz de Cristo que brilha em nós, ouvirão o nosso testemunho e obedecerão à verdade. Estrangeiros se submeterão, não a nós, mas ao Deus a quem servimos. Seus corações perderão a coragem, e eles sairão tremendo de suas fortalezas de orgulho, de idolatria, de autossuficiência, para se renderem aos pés do único e verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Este é o teu plano, Senhor, para a tua igreja. Ser luz para as nações, sal da terra. Uma cidade edificada sobre um monte que não se pode esconder. Ajuda-me, Pai, a viver à altura desta tão elevada vocação. Ajuda-me a ser um representante digno do teu reino, por onde quer que eu passe. Que a minha vida seja um instrumento para a tua glória, para que muitos cheguem ao conhecimento da verdade e encontrem a salvação em Cristo. Oh, Senhor, vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que me vinga, que a mim submete as nações, que me livra dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus adversários. De homens violentos me resgataste. Por isso eu te louvarei, Senhor, entre as nações. Cantarei louvores ao teu nome, Eldad. Grandes vitórias ao seu rei. Mostra o seu amor leal ao seu ungido, a Davi, e aos seus descendentes, para sempre. Sim, Senhor, tu vives. Este é o cerne da nossa fé, a razão da nossa esperança. Tu não és um Deus morto, uma ideia filosófica ou uma lembrança distante. Tu és o Deus vivo, que age, que fala, que intervém, que o transforma. Bendito seja tu, minha rocha, meu fundamento firme. Exaltado seja o teu nome, Deus meu Salvador. És tu quem faz justiça à minha causa, quem me defende, quem submete tudo aquilo que se levanta contra mim. Tu me livras dos meus inimigos, me exaltas acima dos meus adversários, me livras do homem violento. Por isso, a minha resposta não pode ser outra, senão o louvor. Não apenas um louvor particular entre as quatro paredes do meu quarto, mas um louvor público, entre as nações. Quero proclamar as tuas maravilhas. Quero cantar o teu nome para que todos possam ouvir. Quero que a minha vida seja uma melodia de gratidão e adoração a ti. Tu dás grandes vitórias ao teu rei, Eótio Anguido. No Antigo Testamento, este era Davi. No Novo Testamento, este rei é Jesus, o filho de Davi. E através da nossa união com Cristo, nós também nos tornamos teus ungidos, teus filhos escolhidos. E tu nos mostras o teu amor constante, a tua misericórdia que se renova a cada manhã. Um amor que não é passageiro, mas eterno. Um amor prometido a Davi e a sua descendência para sempre. E nós, pela fé em Cristo, somos parte desta descendência espiritual. Somos herdeiros desta promessa. Que salmo poderoso e completo. Meu Pai. Ele começa com um grito de angústia e termina com uma explosão de louvor. Ele vai das profundezas do abismo às alturas da exaltação. Ele retrata a jornada da alma, que confia, e esta é a jornada que eu quero fazer hoje e todos os dias da minha vida. Quero aprender a clamar a ti na minha angústia, a confiar no teu livramento, a andar nos teus caminhos, a lutar com as tuas armas, a celebrar as tuas vitórias
e a viver para o teu louvor. Quero que este salmo não seja apenas um texto que leio, mas uma realidade que eu experimento. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque nela eu encontro tudo o que eu preciso para a vida e para a piedade. Obrigado por este tempo de oração, por esta conexão sagrada contigo. Obrigado por me ouvires, por falares ao meu coração, por renovares as minhas forças. Eu sinto a tua presença de forma palpável. Eu sinto a tua paz inundando o meu ser. Eu sinto o teu amor me envolvendo. Obrigado, meu Deus. Meu irmão, minha irmã, espero que esta oração esteja tocando o seu coração, assim como está tocando o meu. Espero que as palavras deste salmo estejam se tornando um bálsamo para suas feridas, uma luz para o seu caminho e um fogo para a sua fé. Deus está com você. Ele está lutando por você. Ele vai te dar a vitória. Não desista. Persevere em oração, persevere na fé. Se este momento de oração tem sido uma bênção para você, eu gostaria de convidá-lo suavemente a se inscrever em nosso canal, para não perder a continuação da nossa jornada de oração e crescimento espiritual. Deixe a sua curtida neste vídeo, pois isso ajuda a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar precisando ouvir uma palavra de esperança hoje. E se você sentiu no seu coração que alguém que você conhece precisa desta oração, compartilhe com essa pessoa. Seja um canal de bênção na vida de alguém hoje. Um simples ato de compartilhar pode ser a resposta de uma oração que alguém está fazendo neste exato momento. Sejamos uma comunidade que se apoia, que ora uns pelos outros e que espalha o amor de Cristo pelo mundo. E agora, enquanto nos preparamos para entrar na segunda parte da nossa oração, eu quero te convidar a dar um passo ainda mais profundo. Já reconhecemos a grandeza e o poder de Deus, a sua fidelidade e o seu amor. Já declaramos a nossa confiança nele. Chegou o momento então de respondermos a este amor com uma entrega completa e sem reservas. Chegou a hora de abrirmos o nosso coração por inteiro, de entregarmos não apenas os nossos problemas e ansiedades, mas o nosso próprio ser, a nossa vontade, os nossos sonhos, o nosso futuro, em suas mãos soberanas e amorosas. O nosso espírito para este momento de profunda intimidade e de rendição total, onde diremos ao Senhor, não apenas com os lábios, mas com toda a nossa vida: eis-me aqui, Senhor, faz em mim segundo a tua vontade. Aqui estou, Senhor. Eis o meu coração exposto diante de ti. Tu vês como ninguém mais pode ver. Tu enxergas os cantos escondidos, as câmaras secretas onde guardo os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas dores mais profundas. Tu vês as cicatrizes deixadas por feridas do passado, as marcas das decepções, a ferrugem dos ressentimentos que insisti em guardar. Tu vês o pó da minha humanidade, a fragilidade da minha estrutura, a inconstância dos meus passos. Acabei de declarar a tua grandeza, o teu poder, a tua justiça perfeita. Acabei de celebrar as vitórias que me dás, a força que me concedes, a salvação que me ofereces. Mas agora, Senhor, olhando para o espelho da tua santidade, eu enxergo a minha própria pequenez. Reconheço que tantas vezes, mesmo depois de experimentar a tua bondade, eu me desviei dos teus caminhos. Tantas vezes, mesmo depois de teres iluminado as minhas trevas, eu voltei a flertar com as sombras. Tantas vezes, mesmo depois de teres alargado o meu caminho, eu dei um jeito de tropeçar na minha própria soberba e autossuficiência. Perdoa-me, Pai, tem misericórdia de mim, um pecador. Venho a ti não como o justo que confia em seus próprios méritos, mas como o filho pródigo que, arrependido, retorna à casa do Pai. Não tenho argumentos a apresentar, nem desculpas a oferecer. Venho simplesmente para me lançar aos teus pés e clamar pela tua misericórdia. Os sacrifícios que te agradam são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Eis aqui o meu espírito, Senhor, quebrantado. Eis aqui o meu coração contrito. Recebe esta oferta, meu Deus. Recebe o meu arrependimento, que não é apenas uma emoção, mas uma decisão de me voltar para ti, com todo o meu ser. Olho para as minhas mãos, as mesmas mãos que treinaste para a batalha, e confesso que muitas vezes as usei para os meus próprios fins egoístas. Usei-as para construir os meus próprios pequenos reinos, para agarrar o que não era meu, para ferir a quem eu deveria amar. Perdoa-me, Senhor, por cada ato que não te glorificou. Olho para os meus pés, os mesmos pés que tornaste ágeis como os da corça, e confesso que muitas vezes andei por veredas de desobediência, por estradas que me afastaram da tua presença. Corri atrás de ilusões passageiras, andei segundo o conselho dos ímpios, me detive no caminho dos pecadores, e me assentei na roda dos escarnecedores. Perdoa-me, Senhor,
por cada passo dado fora da tua vontade. Olho para minha boca, a mesma boca com que agora te louvo, e confesso que a usei para murmurar, para reclamar, para fofocar, para abençoar e para amaldiçoar, quase que ao mesmo tempo. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Não convém que isto se faça assim. E eu sei que não convém, Pai. Purifica os meus lábios, Senhor, como o profeta Isaías, com a brasa viva do teu altar. Que a minha boca seja um instrumento exclusivo para o teu louvor, para a bancal, para a edificação, para falar a tua verdade em amor. Confesso os meus medos. Meu Deus, mesmo declarando que contigo posso atacar uma tropa, o medo tantas vezes bate à minha porta e eu o deixo entrar. O medo do futuro, o medo da escassez, o medo da enfermidade, o medo da perda, o medo de não dar conta, o medo do que os outros vão pensar. Esses medos se tornam gigantes diante de mim, e eu me sinto como um gafanhoto. Eles constroem fortalezas em minha mente, sussurrando mentiras que me paralisam e me impedem de avançar para a posse das promessas que tens para mim. Mas hoje, em oração, eu quero confrontar cada um desses medos. Em nome de Jesus, eu renuncio ao espírito de medo e de covardia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu declaro que o teu perfeito amor lança fora todo o medo. Então eu te peço, Pai, inunda o meu coração com o teu amor agora mesmo. Deixa o teu amor penetrar cada fibra do meu ser, cada área escura da minha mente, e expulsar toda a sombra de temor. Quero descansar na certeza de que tu estás no controle de todas as coisas. Os cabelos da minha cabeça estão todos contados. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a tua permissão. A minha vida, o meu futuro, a minha família, tudo está em tuas mãos, poderosas e amorosas. Essa verdade é o machado que corta a raiz de toda a ansiedade. Entrego-te também, Senhor, os meus pecados, os ocultos e os manifestos, os pecados de omissão, o bem que eu deveria ter feito e não fiz, o irmão que eu poderia ter ajudado, a palavra que eu poderia ter dado, o tempo que eu poderia ter dedicado, e os pecados de comissão ou mal que eu pratiquei, a palavra impaciente, o pensamento orgulhoso, o olhar impuro, o ato egoísta. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito estável dentro de mim. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Este é o clamor da minha alma, Senhor. Eu não quero me acostumar com o pecado. Não quero deixar o meu coração se endurecer. Quero manter a sensibilidade, a tua voz, a tristeza que o teu espírito gera em mim quando eu erro. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Eu quero sentir a tristeza que leva à vida, a tristeza que me reconduz aos teus braços, ao centro da tua vontade. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. De modo que tens razão quando falas, e é justo quando julgas. Eu reconheço a minha culpa, Pai. Não transfiro a culpa. Assumo a minha responsabilidade, e confio na tua infinita capacidade de perdoar e de purificar. Se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Com base nesta promessa eu peço: perdoa-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Torna-me mais alvo do que a neve. E neste processo, de entrega e confissão, eu quero também clamar por cura, meu Pai. Tu és o Yahweh Rafa, o Senhor que sara. Enviaste a tua palavra e os saraste, e os livraste da sua destruição. A tua palavra, Cristo Jesus, levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, com base no sacrifício de Jesus na cruz, eu clamo por cura em todas as áreas da minha vida. Clamo pela cura do meu corpo. Se há alguma enfermidade instalada, alguma dor, algum mau funcionamento, eu peço que o teu poder curador, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, flua através do meu corpo agora mesmo, restaurando cada célula, cada tecido, cada órgão. Eu declaro pela fé que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e no templo de Deus não pode haver doença. Eu recebo a cura que vem de ti, Senhor, mas clamo também pela cura da minha alma, das minhas emoções. Há tantas feridas aqui, Pai, que remédio nenhum pode curar. As feridas da rejeição, do abandono, do abuso, da traição da Ryumihoku, feridas que sangram por dentro e que contaminam os meus relacionamentos. A minha percepção de mim mesmo,
e até a minha percepção de ti. Só tu, o médico divino, podes tocar nessas chagas profundas. Eu peço, Espírito de Deus, vem agora como um bálsamo suave. Toca em cada memória dolorosa. Ressignifica a minha história. Onde houve dor, coloca o teu consolo. Onde houve amargura, coloca o teu perdão. Onde houve ódio, coloca o teu amor. Cura a minha identidade. Ajuda-me a me enxergar como tu me enxergas. Filho escolhido, amado, aceito no amado, obra-prima criada para as boas obras. Livra-me da necessidade de aprovação humana, da comparação, da baixa autoestima. Firma minha identidade na rocha que é Cristo, para que eu seja emocionalmente estável, equilibrado e são. E clamo pela cura da minha mente, Senhor. Uma mente tantas vezes atormentada por pensamentos ansiosos, por preocupações obsessivas, por acusações do inimigo, por mentiras que se tornaram verdades internas. Eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Peço que cinjas os lombos do meu entendimento, veste-me com um capacete da salvação, que protege a minha mente dos dardos inflamados. Renova minha mente, através da tua palavra. Que a minha mente não seja um campo de batalha, mas um jardim de paz, um lugar de comunhão contigo. Ensina-me a pensar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é pural, no que é amável, no que é de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, que seja isso que ocupe o meu pensamento. E clamo por libertação. Meu Deus, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos deixeis submeter novamente a um jugo de escravidão. Tu me chamaste para a liberdade, mas tantas vezes eu me encontro preso a padrões de comportamento negativos, a vícios que me destroem, a relacionamentos tóxicos que me sufocam, a ciclos de fracasso que se repetem. Eu clamo pelo teu poder libertador, Senhor. Quebra toda a cadeia, toda amarra, todo jugo que me mantém cativo. Assim como livraste Davi do homem violento, livra-me de tudo aquilo que oprime a minha alma. Livra-me do espírito de ira, do espírito de lascívia, do espírito de vício, do espírito de orgulho, de toda força espiritual maligna que tenta atuar na minha vida. Eu me posiciono na vitória de Cristo no Calvário, que já triunfou sobre todos esses poderes, e eu declaro a minha liberdade no nome dele. Não sou mais escravo do pecado, mas servo da justiça. Não sou mais escravo do medo, mas filho de Deus que clama a Abba. Pai, quero fazer uma pausa aqui, meu querido irmão Corita Ehrman. Este é um momento sagrado e profundo de entrega. Talvez enquanto eu orava, o Espírito Santo trouxe à sua memória situações específicas, nomes de pessoas que você precisa perdoar, pecados que precisa confessar, áreas da sua vida que precisam de cura e libertação. Não ignore este toque de Deus. Aproveite este momento para abrir o seu coração, sem medo. Deus está aqui para te ouvir, e eu quero unir a minha fé à sua. Se você se sentir à vontade, eu te convido a ir nos comentários deste vídeo e escrever o seu pedido de oração. Não precisa expor detalhes, apenas escreva: preciso de cura, preciso de libertação. Ore pela minha família, ou simplesmente Senhor, tem misericórdia de mim. Ao escrever, você está dando um passo de fé, materializando o seu clamor, e a nossa comunidade de oração estará aqui para interceder por você. Nós vamos ler cada comentário e apresentar cada pedido diante do trono da graça. Você não está sozinho nesta batalha. Sejamos um só corpo, clamando juntos ao Pai. E peço que você permaneça comigo até o final desta oração. Não saia agora. O processo de entrega e quebrantamento é doloroso, mas é a preparação necessária para a parte mais gloriosa, que é a restauração que Deus irá operar. Fique conosco, pois o melhor ainda está por vir. Senhor, apresento-te agora não apenas a minha vida, mas a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão orando comigo neste momento. Tu conheces o nome de cada um, a história de cada um, o clamor silencioso de cada coração. Eu peço, meu Pai, que neste instante, onde quer que esta pessoa esteja, a tua presença se torne tão real quanto o ar que ela respira. Toca nela. Espírito de Deus, convence-a do pecado, da justiça e do juízo. Mas faz isso com o teu infinito amor, levando-a não ao desespero, mas ao arrependimento verdadeiro. Eu intercedo por aquele cujo coração está endurecido pela dor e pela decepção. Quebra essa dureza agora, Senhor. Que as lágrimas do arrependimento e do alívio possam fluir. Intercedo por aquele que está preso num vício que o já tentou de tudo e não consegue se libertar. Que ele sinta o teu poder libertador agora, quebrando as correntes. Intercedo por aquela que carrega feridas profundas da infância, feridas de abuso,
de abandono. Sê um pai para essa pessoa, Senhor. Abraça menos-a com teu amor e inicia o processo de cura. Interceda por aquele que está enfermo no seu corpo, que recebeu um diagnóstico negativo. Que a tua virtude curadora flua e opere o milagre. Intercedo pela família que está se desestruturando, pelo casamento em crise, pelos filhos que estão em maus caminhos. Entra neste lar com o teu poder, restaurando os relacionamentos, trazendo o perdão e a reconciliação. Clamamos como povo. Senhor, clamamos como tua igreja. Reconhecemos que temos falhado contigo em muitas coisas. Fomos omissos. Nos conformamos com este mundo. Perdemos o nosso primeiro amor. Perdoa-nos, Senhor. Aviva a tua igreja. Começa em mim. Desperta-nos do sono espiritual. Inflama os nossos corações com uma paixão por ti e pelas almas. Não queremos ser uma igreja morna. Queremos ser uma igreja que arde. Uma igreja que faz a diferença nesta geração. Uma igreja que, como Davi, confia plenamente em ti, luta as tuas batalhas e vive para louvar o teu nome. Dependemos inteiramente de ti, Senhor. Não temos para onde ir. Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Estamos prostrados aos teus pés, quebrantados, arrependidos, mas cheios de esperança. Como o barro nas mãos do oleiro, nos colocamos em tuas mãos. Molda-nos, Senhor. Quebra o vaso velho e faz um novo, segundo o teu querer. Não queremos apenas ser perdoados dos nossos pecados, queremos ser transformados pelo teu poder. Não queremos apenas ser curados das nossas feridas, queremos ser feitos íntegros em ti. Não queremos apenas ser libertos das nossas correntes, queremos aprender a caminhar na liberdade que conquistaste para nós. É uma obra profunda que te pedimos, Pai. Uma obra que vai além da superfície, que atinge a raiz dos nossos problemas, o cerne do nosso ser. Estamos cansados de soluções superficiais, de melhoras temporárias, queremos uma metamorfose definitiva. Uma mudança radical que só pode vir de ti. E enquanto permanecemos aqui, nesta posição de rendição, com o coração aberto e o espírito quebrantado, começamos a sentir uma mudança na atmosfera. O peso da culpa começa a se dissipar. A escuridão do medo começa a dar lugar a uma suave luz. É o alvorecer da tua graça rompendo sobre nós. É o início da resposta ao nosso clamor. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, para criar espaço, para que tu possas preencher. E esta é a nossa maior expectativa agora. Preparamos o nosso coração, não para permanecer no vale da confissão e da lamentação, mas para subirmos contigo ao monte da restauração e do renovo. Sentimos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta manhã de Deus está começando a raiar em nossas vidas agora mesmo. Estemos prontos, Pai, prontos para o próximo passo. Prontos para receber o teu toque que restaura, o teu sopro que vivifica, a tua voz que cria coisas novas. Nossos corações, agora vazios e limpos, anseiam pela tua presença para ocupar cada espaço, trazendo ordem, beleza e propósito. Senhor, para aquilo que estás prestes a fazer, sinta, meu amado irmão, minha amada irmã, sinta a mudança no ambiente. O ar que você respira não é mais o mesmo. A atmosfera pesada da acusação e da culpa deu lugar à leveza da graça. O frio do medo está sendo substituído pelo calor do abraço do Pai. Este é um momento sagrado onde o céu toca a terra, onde a sua sinceridade e o seu quebrantamento encontraram a infinita misericórdia de Deus. Você se esvaziou, e agora, o Espírito Santo, o Consolador prometido, começa a preencher cada espaço vazio em seu ser. Não é imaginação sua, não é uma emoção passageira, é a realidade espiritual mais profunda que existe. O Criador do Universo está neste momento se inclinando para tocar em você. Ele está respondendo ao seu clamor. Assim como ele ouviu a Davi em sua angústia, ele ouviu você. E a resposta dele não é uma condenação, mas uma restauração. A resposta dele não é um dedo apontado, mas uma mão estendida, cheia de graça e de poder, para te levantar do pó, para te tirar do monturo de cinzas e te fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Eu quero que você visualize agora, pela fé, o Espírito de Deus se movendo suavemente sobre a sua vida. Ele é como um rio de águas vivas, como Jesus prometeu. E este rio está fluindo para dentro de você, lavando, purificando, curando. Sinta este rio tocando as feridas da sua alma que você acabou de expor. Onde havia a dor aguda da rejeição, ele está derramando o óleo do seu amor, sussurrando ao seu espírito: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Você é meu, você é minha. Onde havia a amargura da traição, ele está aplicando o bálsamo do perdão,
te dando forças para liberar quem te feriu, não porque mereçam, mas porque você merece, a paz que o perdão traz. A paz que excede todo o entendimento, e que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deixe este rio fluir. Não resista. Entregue-se a esta corrente de cura. Sinta o toque do Consolador sobre o seu coração abatido. Para você que chorou até não ter mais lágrimas, para você que se sentiu esmagado pelo peso da vida, o Senhor te diz hoje: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ele está trocando o seu fardo pesado pelo fardo leve dele. Ele está tirando dos seus ombros o peso do mundo, o peso da performance, o peso da culpa, e colocando sobre você o seu manto de justiça, o seu abraço de aceitação. El Naote consola com palavras vazias, mas com a sua própria presença. Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Essa paz que você começa a sentir não é para ser guardada só para você, é para transbordar e alcançar outras vidas. Sinta a renovação na sua alma cansada. Talvez você tenha chegado a esta oração se sentindo esgotado, sem forças para continuar. A sua fé estava vacilante, a sua esperança quase morta. Mas o que o Senhor faz? Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Receba esta promessa como sua, agora mesmo. Sinta uma nova força vital sendo injetada em seu espírito, uma força que não vem de uma boa noite de sono ou de uma alimentação saudável, mas que vem do alto. É a força do próprio Deus te capacitando a continuar a jornada. As asas que estavam quebradas estão sendo restauradas. Você vai voltar a voar, você vai voltar a correr, você vai voltar a caminhar com firmeza, não porque os problemas desapareceram, mas porque aquele que está em você é infinitamente maior do que qualquer problema. O Senhor declara sobre a sua vida uma restauração completa. Ele não faz remendos. Ele faz tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas. Ele está pegando os cacos da sua vida, os pedaços que você pensou que não tinham mais conserto, e está construindo um mosaico de beleza e glória indescritíveis. Ele promete: e dar-vos-que um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O coração que estava duro, insensível, está se tornando macio e receptivo nas mãos dele. O espírito que estava abatido está sendo substituído por um espírito novo, cheio de vida e de esperança. Ele não está apenas te perdoando, ele está te transformando de dentro para fora. É uma cirurgia espiritual profunda. Ele está reescrevendo o seu futuro. Onde o inimigo escreveu fracasso, Deus está escrevendo vitória. Onde o inimigo escreveu fim, Deus está escrevendo recomeço. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, e pelo púlgão, e pela lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Todo o tempo, toda a alegria, toda a paz, toda a oportunidade que foram roubados pelo inimigo ou perdidos por suas próprias, mas escolhas, Deus, em sua graça infinita, promete restituir. Ele é um Deus de restituição. Ele pode transformar o seu deserto em um jardim florescente. Eu quero falar diretamente com você, que se sente impuro, manchado pelo pecado. Você confessou se arrependeu, mas talvez ainda lute com a vergonha, com a sensação de que nunca mais será o mesmo. Ouça a voz do seu Pai. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, e deles não se lembra mais. Ele te vê agora através do sangue de Jesus, e Ele te vê puro, santo, irrepreensível. Abrace esta verdade pela fé. Rejeite a voz da acusação, que tenta te manter preso ao passado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Viva nesta novidade de vida a partir de hoje.
Caminhe com a cabeça erguida, não por arrogância, mas pela dignidade que Cristo te conferiu, e a você, que clama por cura física, que sente a dor em seu corpo, a mesma presença que está curando a alma, está operando no seu físico. O salmista declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Observe que o perdão e a cura andam juntos. O mesmo Deus que tem o poder para perdoar pecados, tem o poder para curar doenças. A obra da cruz é completa. Por isso, neste momento, pela fé, comece a agradecer pela sua cura. Comece a mover a parte do corpo que estava doente, se for possível. Testemunhe o poder de Deus agindo em você. A cura pode ser instantânea ou pode ser um processo, mas creia que a obra começou. O poder de Deus foi liberado em sua direção, e Ele completará a boa obra que começou. Meu irmão, minha irmã, eu sinto uma unção de paz tão grande neste momento. Uma paz que não é ausência de problemas, mas é a presença manifesta de Deus. Quero que você respire fundo mais uma vez, e ao inspire esta paz. Deixe-a preencher não apenas seus pulmões, mas cada célula do seu corpo, cada canto da sua mente, cada cômodo da sua casa, que esta paz expulse toda agitação, toda ansiedade, toda contenda. Que o príncipe da paz reine em seu coração e em seu lar, agora mesmo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo eira. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta é a herança que Jesus nos deixou, tome posse dela. Viva nela. Este momento que estamos vivendo é tão precioso, tão íntimo. E eu sei que assim como você está sendo abençoado, existe alguém que você ama, alguém que está no seu coração, agora mesmo, que precisa desesperadamente sentir esta mesma paz. Alguém que está passando por uma tempestade, que está se sentindo perdido, sem esperança. Eu quero te encorajar, com muito carinho, a ser um canal da graça de Deus na vida dessa pessoa. Ao final da nossa oração, pegue o link deste vídeo e envie para ela. Mande uma mensagem simples dizendo: lembrei de você. Ouça esta oração. Creio que vai te fazer bem. Você não imagina o poder que um gesto como este pode ter. Pode ser a resposta que essa pessoa estava pedindo a Deus. Não vamos reter a bênção só para nós. Vamos compartilhá-la, vamos fazer a paz de Cristo transbordar e alcançar os corações que estão sedentos por ela. Agora, com o coração consolado, com a alma em paz e com o espírito sendo restaurado, nós começamos a nos sentir mais fortes. Aquele sentimento de fragilidade, de incapacidade, está dando lugar a uma nova confiança. Não uma confiança em nós mesmos, mas uma confiança naquele que está operando em nós. O choro do quebrantamento deu lugar ao alívio do perdão. A angústia da confissão foi substituída pela alegria da restauração. Estamos sendo erguidos. Estamos sendo colocados de pé novamente. E é exatamente nesta nova posição, firmados pela mão do Senhor, que nos preparamos para a próxima etapa da nossa jornada de oração. Tendo recebido o consolo e a restauração, precisamos agora nos fortalecer para as batalhas que virão. A vida cristã é uma caminhada, e precisamos estar equipados para ela. A paz que recebemos precisa ser guardada. A cura que experimentamos precisa ser mantida. A liberdade que conquistamos precisa ser defendida. Por isso, a nossa oração agora se voltará para o fortalecimento da nossa fé. Vamos clamar para que Deus nos revista com a sua armadura, para que Ele solidifique a nossa confiança nele. Para que a nossa fé não seja apenas um sentimento momentâneo, mas uma convicção inabalável, que nos sustentará todos os dias. Em todas as circunstâncias, prepare o seu coração, pois vamos juntos pedir a Deus que nos faça não apenas filhos perdoados e restaurados, mas soldados valentes e inabaláveis no seu exército. Vamos entrar no tempo de fortalecimento e revestimento espiritual. Com o coração agora consolado e a alma em processo de restauração, erguemos a nossa face, não mais com o semblante da vergonha ou da dor, mas com a serenidade de quem foi acolhido e com a firmeza de quem sabe em quem tem crido. Sentimos a força de Deus nos colocando de pé. O Senhor estendeu a sua mão como fez com Davi e nos tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Pôs um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Esta é a nossa realidade agora. Não somos mais as vítimas das circunstâncias, não somos mais prisioneiros do nosso passado. Fomos perdoados, curados, e agora estamos sendo fortalecidos para a jornada que se segue. A vida não para, os desafios não cessam, mas algo fundamental mudou dentro de nós.
a nossa perspectiva, a nossa força, a nossa fé. É com essa fé, renovada, nascida do encontro com a graça, que agora nos levantamos para declarar, em alto e bom som, a nossa confiança inabalável no Senhor. Eu não sei quais gigantes você encontrará ao longo deste dia, desta semana. Não. Sei quais muralhas se levantarão à sua frente. Quais notícias tentarão abalar a sua estrutura. Quais vozes tentarão semear a dúvida em seu coração. Mas sei de uma coisa, e quero que você declare isso comigo. Com toda a convicção do seu ser, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, e meus inimigos se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Faça destas palavras a sua declaração de guerra contra o medo. A sua fé não é um sentimento frágil que depende das circunstâncias, é uma decisão consciente de confiar em Deus. Independentemente do que os seus olhos veem, ou do que os seus sentimentos dizem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós proclamamos a soberania de Deus sobre a nossa vida. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nada acontece sem a sua permissão. Cada dia da nossa existência está sob o seu olhar atento e o seu controle soberano. Às vezes, não entendemos os seus caminhos. Por que ele permite a dor? Por que o silêncio por si ou a espera? Mas a nossa fé não se baseia na nossa capacidade de compreender, mas na certeza do caráter de Deus. Sabemos que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, mesmo em meio à luta, mesmo no vale da sombra da morte, nós escolhemos confiar. Escolhemos acreditar que o oleiro sabe exatamente o que está fazendo com o barro. Escolhemos crer que o Pai tem um plano maior e melhor, mesmo que agora só vejamos um fragmento dele. Declaramos como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E mesmo que a minha pele se consuma, na minha carne verei a Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Proclamamos a fidelidade do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade, meu Deus. Tu não és homem para que o mintas, nem filho do homem, para que te arrependas. Porventura dirias e não farias? Ou falarias e não o cumpririas? Todas as tuas promessas são sim e amém, em Cristo Jesus. O céu e a terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. Com base nesta fidelidade imutável, nós nos firmamos. As pessoas podem nos falhar. As instituições podem nos decepcionar. A nossa própria força pode se esgotar, mas o nosso Deus nunca falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi fiel com Abraão, com Moisés, com Davi, com os apóstolos, e ele é fiel conosco hoje. A sua fidelidade é o nosso escudo e o nosso baluarte. Por isso, não seremos abalados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Proclamamos o poder da oração. Este momento que estamos vivendo é a prova viva de que a oração funciona. Nós entramos aqui de uma forma e já estamos diferentes. Entramos com o coração pesado e ele está mais leve. Entramos com a alma ferida e ela está sendo curada. Entramos com o espírito abatido e ele está sendo fortalecido. A oração é a chave que abre as portas do céu. É o oracle, mão de Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, nunca devemos subestimar o poder de nos colocarmos de joelhos diante do Pai. Nunca devemos tratar a oração como um mero ritual ou uma última opção. Ela e a NASA, linha de comunicação direta com o comandante dos exércitos celestiais. Ela é a nossa arma mais poderosa. Foi pela oração que Elias fechou o céu e depois o abriu. Foi pela oração que Ana concebeu a Samuel. Foi pela oração que Daniel fechou a boca dos leões. Foi pela oração que a igreja primitiva viu as cadeias de Pedro se abrirem. E é pela oração que nós veremos as cadeias em nossas vidas quebrarem, as portas se abrirem e os milagres acontecerem. E por causa de tudo isso, nós reforçamos esta verdade eterna em nosso espírito. Quem confia no Senhor jamais será confundido, jamais será envergonhado. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque em ti, Senhor,
espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei, e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Esta promessa é um porto seguro para nossa alma. Em um mundo de incertezas, de vergonhas e de humilhações, nós temos um lugar seguro. A nossa honra não está na nossa reputação, no nosso sucesso ou na aprovação dos homens. A nossa honra está em pertencermos a Deus. E o nosso Deus não permite que um filho seu que nele confia termine a sua história em vergonha. A luta pode ser grande, a humilhação pode parecer insuportável, a espera pode ser longa, mas no final, Deus sempre exalta os seus. Ele sempre vira o cativeiro. Ele sempre transforma a nossa vergonha em dupla honra. Creia nisso com todas as suas forças. Não importa o que esteja acontecendo, não desista de confiar. A sua vitória está garantida, não porque você é forte, mas porque o seu Deus é fiel, meu irmão, minha irmã. Eu sinto que a sua fé está sendo edificada sobre a rocha. Você consegue sentir essa solidez crescendo dentro de você? E é a palavra de Deus gerando uma convicção que nenhuma tempestade poderá abalar. É por isso que momentos como este são tão vitais para a nossa caminhada. Não podemos viver de uma única experiência. Precisamos nos alimentar da palavra e nos fortalecer em oração todos os dias. A vida espiritual é como um músculo. Se não for exercitada, atrofia. É por isso que eu quero te fazer um convite muito especial. Se esta jornada de oração tem fortalecido a sua fé e te aproximado de Deus, não pare por aqui. Inscreva-se no nosso canal para continuar orando conosco, diariamente. Vamos juntos, a cada manhã, construir este alicerce de fé, nos aprofundar na palavra e nos revestir do poder de Deus. Ao se inscrever, você se junta a uma família de fé, uma comunidade que ora unida e que se fortalece mutuamente. Vamos caminhar juntos. E agora, com a nossa fé fortalecida e a nossa confiança declarada, estamos prontos para avançar para um novo território em nossa oração. Já cuidamos do nosso interior, já recebemos o perdão, a cura, o consolo e o fortalecimento. Agora é hora de olharmos para fora. É hora de usarmos a força e a autoridade que Deus nos deu para intercedermos e batalharmos espiritualmente pelas causas que nos cercam. A oração não é apenas um ato de devoção pessoal, ela é também uma arma de guerra espiritual. Como soldados do exército de Cristo, somos chamados não apenas a nos defender, mas a atacar as obras das trevas, a interceder por nossa família, por nossa cidade, por nossa nação, e a clamar para que o reino de Deus avance na terra. Portanto, prepare o seu coração. Vamos agora vestir a armadura de Deus, que nos torna aptos a ficar firmes contra as ciladas do diabo. A nossa oração, que até agora foi mais introspectiva e devocional, entrará em uma dimensão de intercessão e de batalha espiritual. Não tema, pois não estamos sozinhos nesta luta. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos juntos, em unidade e com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, entrar no campo de batalha da oração, com a nossa fé firmemente ancorada na rocha que é Cristo, e com a nossa confiança estabelecida na soberania e na fidelidade do nosso Deus. Nós agora nos levantamos, não mais como filhos feridos que buscam consolo, mas como soldados revestidos da armadura de Deus, prontos para a batalha. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, e para esta batalha, não vamos com a nossa própria força, mas com a autoridade que nos foi conferida, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, e é com estas armas que vamos à guerra agora. Em primeiro lugar, levantamos um escudo de proteção ao nosso redor. Eu te cubro, meu irmão, minha irmã, e cubro a mim mesmo com o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que nos purificou de todo pecado, e que o inimigo não pode transpor. Criamos agora, pelo poder do sangue de Cristo, uma muralha de fogo ao nosso redor, ao redor da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, da nossa casa, da nossa família. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de nós procede, diz o Senhor. Anjos poderosos do Senhor estão acampados ao nosso redor agora, nos guardando em todos os nossos caminhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Estamos seguros no esconderijo do Altíssimo,
e nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Avançamos agora contra as cadeias que têm prendido a vida deste servo, desta serva de Deus. As correntes de vícios, de imoralidade sexual, do pornografia, de mentira, de fofoca, de ira, as correntes de pecados de estimação que têm roubado a sua força e a sua comunhão com Deus. No nome de Jesus, pelo poder que há no sangue do Cordeiro, nós declaramos que estas correntes estão sendo quebradas agora. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ianes, nome, declaramos desfeita toda a obra de Satanás na sua vida. A Bíblia diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba a sua libertação agora. Sinta as correntes caindo por terra. Você não é mais um escravo do pecado. Você foi comprado por um alto preço voca pertence a Deus. E o pecado não terá mais domínio sobre você. Declaramos que todo jugo de escravidão é despedaçado, e todo fardo pesado é retirado dos seus ombros, por causa da unção do Espírito Santo que está sobre você. Nós nos levantamos em oração contra toda fortaleza de trauma e feridas do passado, aquelas memórias dolorosas de abuso, de rejeição, de abandono, de humilhação, que o inimigo usa para te manter preso a uma identidade de vítima e para sabotar o seu futuro. Nós aplicamos o bálsamo de Gileade sobre estas feridas agora. Espírito Santo, Consolador, vai até as profundezas da alma deste teu filho, desta tua filha, e cura o que ninguém mais pode curar. Ressignifica as memórias. Onde havia dor, que haja aprendizado. Onde havia vergonha, que haja honra. Declaramos que o choro pode ter durado a noite, mas a alegria da cura e da restauração chegou nesta manhã. O Senhor está te dando vestes de louvor em vez de espírito angustiado, óleo de alegria em vez de pranto, e uma coroa em vez de cinzas. Você não é definido pelo que te fizeram. Você é definido por quem Deus diz que você é. Filho amado, filha amada, mais que vencedor em Cristo Jesus. Todo espírito de autopiedade, de amargura, de falta de perdão, nós o amarramos e o expulsamos da sua vida em nome de Jesus. Agora, voltamos a nossa atenção e as nossas armas espirituais para a restauração dos lares. Ó Senhor, quantas famílias estão sendo bombardeadas pelo inimigo, casamentos sendo destruídos, filhos se rebelando, contendas, divisões, frieza espiritual. Nós nos posicionamos na brecha por cada família aqui representada e declaramos, em nome de Jesus, a restauração dos lares. Todo espírito de divórcio, de contenda, de adultério, que está tentando destruir casamentos, nós o repreendemos e o expulsamos agora. Que o amor, o perdão, a paciência e a honra que vem de Deus inundem cada relacionamento conjugal. Onde houver um coração endurecido, que o Espírito Santo o quebrante. Onde houver falta de comunicação, que haja diálogo e entendimento. Declaramos que os casamentos aqui representados são uma corda de 3 dobras, que não se pode quebrar facilmente, sendo a terceira dobra o próprio Senhor Jesus. Clamamos pela vida dos filhos. Todo espírito de rebeldia, de desobediência, de envolvimento com drogas, com más companhias, com ideologias contrárias à palavra de Deus, nós o amarramos. E declaramos que ele não tem poder sobre a vida dos nossos filhos e netos. Declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor, e o fruto do nosso ventre é o seu galardão. Eles são como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa. Eles foram ensinados no caminho em que devem andar, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Nós os consagramos a ti, Senhor. Nós os arrancamos das garras do inimigo e os colocamos debaixo do teu senhorio. Declaramos que a nossa descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Paz, harmonia, salvação e a presença de Deus reinarão em nossos lares. Em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra todo ataque do inimigo, na área financeira e profissional. Todo espírito de miséria, de dívida, de desemprego, de fracasso profissional, toda obra de feitiçaria, de inveja, de mal olhado lançada para travar a sua vida financeira, nós a declaramos nula e sem efeito. Pelo poder do sangue de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor nos dá força para adquirirmos riquezas. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. Portanto, declaramos que as portas da provisão estão se abrindo sobre a sua vida. Portas de emprego, de promoções, de novos negócios, de ideias criativas. Declaramos que a sua casa será um lugar de abundância, não para o esbanjamento, mas para que você seja um canal de bênçãos na vida de outros e um fiel mantenedor da obra de Deus. O devorador, o ladrão, está repreendido da sua vida financeira.
Você honrará o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E se encherão os seus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os seus lagares. Receba a unção de prosperidade e de fidelidade, em nome de Jesus. Irmão, minha irmã, eu sei que a batalha é real, mas a nossa vitória é ainda mais real. Cada uma destas declarações que estamos fazendo não são palavras vazias. Elas são a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra que sai da nossa boca, em linha com a vontade de Deus, não volta para ele vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo para que a designou. Estamos liberando o poder criador e destruidor de Deus, através da nossa intercessão. Fortalezas estão caindo, correntes estão se quebrando, vidas estão sendo libertas, lares estão sendo restaurados. Creia nisso. E eu quero personalizar esta oração ainda mais. Quero ser o seu intercessor, junto com toda a nossa comunidade de fé. Quero levar o seu nome diante do trono da graça. Por isso, eu te convido agora a fazer algo profético. Vá até a seção de comentários e deixe o seu primeiro nome ou o nome da pessoa por quem você está intercedendo. Ao escrever o nome, você está dizendo: Senhor, eu incluo esta vida nesta oração de batalha e vitória. Eu a coloco no altar. E eu quero que você saiba que nos próximos dias, eu e nossa equipe estaremos orando, especificamente, por cada nome que for deixado ali. Vamos clamar juntos, vamos batalhar juntos, vamos celebrar a vitória juntos. Você não está sozinho. Somos um exército. Agora, respire fundo. Sinta a autoridade do Espírito Santo fluindo através de você. Não é mais um espectador passivo. Você é um guerreiro ativo no exército de Deus. Você tem armas poderosas à sua disposição. A palavra, o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, a oração. Use-as. E enquanto sentimos esta atmosfera de poder e autoridade, nós nos preparamos para o clímax da nossa oração. Já nos fortalecemos, já batalhamos, já intercedemos. Agora, é hora de subirmos ao monte da visão profética. É hora de pararmos de olhar para os problemas e começarmos a enxergar com os olhos de Deus. É hora de silenciarmos o clamor da batalha, para ouvirmos o som do céu. A próxima e última parte da nossa oração será uma declaração profética, de vitória, de um futuro abençoado, de um novo tempo que Deus está inaugurando na sua vida. Prepare o seu coração para receber, não mais um pedido, não mais uma batalha, mas um decreto de vitória liberado dos céus diretamente para o Rei dos Reis está prestes a falar, e o que ele decreta, ninguém pode revogar. Prepare-se para tomar posse da sua bênção. Após a batalha, vem a calmaria. Após a intercessão, vem a posse da bênção. Após o clamor, vem o som da vitória. Silencie agora o seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. A guerra foi travada no mundo espiritual. As declarações foram feitas. As cadeias foram quebradas. E agora, pela fé, nós não pedimos mais. Nós não lutamos mais. Agora, nós recebemos. Nós tomamos posse. Nós subimos ao monte da visão de Deus e começamos a enxergar não mais o que era, mas o que é e o que será, pela graça e pelo poder do nosso Deus. Este não é um momento de talvez, de quem sabe, de se Deus quiser. É um momento de certeza, de convicção, de declaração profética, porque a fé chama à existência as coisas que não existem. E nós juntos, em unidade de espírito, vamos agora chamar à existência a sua vitória. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, com base na autoridade da palavra de Deus, que a sua paz foi restaurada. A angústia que apertava o seu peito deu lugar à paz, que excede todo o entendimento. A ansiedade que roubava o seu sono foi substituída pelo descanso no Senhor. Você não é mais um barco à deriva em um mar de preocupações. O príncipe da paz entrou em seu barco, acalmou a tempestade e te conduziu a um porto seguro. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Receba esta paz agora. Sinta menos a inundando cada parte do seu ser. Esta paz é o seu estado natural como filho de Deus. Caminhe nela, durma nela, viva nela. A paz de Deus é a sua herança. Tome posse dela, em nome de Jesus. Eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor chegou até você. Aquilo pelo qual você tem orado, jejuado, clamado, o Senhor já liberou dos céus. As portas que estavam fechadas, Deus as abriu. As que estavam travadas,
Deus as liberou. A cura que parecia distante, Deus a manifestou. A restauração familiar que parecia impossível, Deus é ópero. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esteban sacerdotal não é apenas uma bela poesia. É um decreto divino sobre a sua vida. Onde havia maldição, agora a bênção. Onde havia escassez, agora a abundância. Onde havia enfermidade, agora a saúde. Onde havia contenda, agora a paz. Levante as suas mãos, onde quer que você esteja, em um gesto de recebimento. Receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção que te enriquece e não acrescenta dores. A bênção que te alcançará em todos os lugares. Eu declaro profeticamente que a sua fé foi renovada e fortalecida. Você não termina esta oração da mesma forma que começou. A semente da dúvida foi arrancada e a árvore da fé foi regada. Você não é mais um crente vacilante, mas um crente convicto. A sua fé não está mais firmada em sentimentos ou circunstâncias, mas na rocha inabalável que é a palavra de Deus. Você agora pode dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e mais, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta fé te capacita a mover montanhas, esta fé te dá ousadia para sonhar os sonhos de Deus. Esta fé te dá resiliência para perseverar em meio às tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A sua fé foi acesa como uma tocha que jamais se apagará. Eu declaro profeticamente com toda a autoridade que me foi concedida em Cristo, que as cadeias foram quebradas. Você é livre, repita isso para si mesmo. Eu sou livre. Livre do vício que te humilhava. Livre do pecado que te aprisionava. Livre da culpa que te paralisava. Livre do medo que te impedia de avançar. Livre da opinião dos outros. Livre do se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A sua carta de alforria foi assinada com o sangue de Jesus. Rasgue, agora, em seu espírito, todo o decreto de condenação que o inimigo tinha contra você. O diabo não tem mais poder legal sobre a sua vida. Ele pode rugir como um leão, mas ele foi desarmado. Cristo o venceu na cruz, e em Cristo, você também o venceu. Caminhe nesta liberdade. Respire o ar da liberdade. Sirva a Deus com a alegria de um filho livre, e não mais com o medo de um escravo. E agora, olhe para o horizonte da sua vida. O que o voca vier, não veja mais com os olhos do medo. Veja com os olhos da fé. Eu vejo um novo tempo se abrindo para você, um tempo de cumprimento de promessas, um tempo de restituição. O Senhor está te dando um novo começo. Ele está fazendo em sua vida o que ele prometeu em Isaías. Eis que faço uma coisa nova, e, agora mesmo, sai à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo o seu deserto está florescendo. O seu vale de ossos secos está recebendo vida. Um exército de poder está se levantando. Você é parte deste exército. Deus está te chamando para coisas maiores. Ele está te comissionando para ser um agente de transformação na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, a dor que você passou não foi em vão. Ela te preparou, te moldou, te deu autoridade para ajudar outros que passam pelo mesmo vale. O seu testemunho será uma chave que abrirá a prisão para muitos. E assim, com o coração transbordando de fé e gratidão, nós encerramos este nosso tempo de oração. Não encerramos a nossa conexão com Deus, pois esta é contínua, mas encerramos este ciclo, este momento sagrado que o Senhor nos proporcionou. Eu quero te abençoar, como quem envia um soldado de volta ao seu posto, agora vitorioso e revigorado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, e as consolações do Espírito Santo, sejam com você, hoje, e para todo o sempre. Que você saia deste momento e caminhe na luz, como Ele na luz está. Que você seja forte e corajoso, que não pasme, nem se espante. Porque o Senhor seu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vá em paz, vá na força do Senhor. Vi e manifeste o reino de Deus por onde você for. O selo do Espírito Santo está sobre a sua vida, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Antes de nos despedirmos, se esta oração foi uma resposta de Deus para a sua vida, se você sentiu o toque do Espírito Santo, se você recebeu a sua paz, a sua cura,
a sua libertação. Eu quero te pedir 3 coisas, como um selo da sua fé. Primeiro, inscreva-se neste canal, para que possamos continuar juntos nesta jornada diária de buscar a face de Deus. Segundo, compartilhe esta oração. Seja um missionário digital. Existe um exército de pessoas precisando desta mensagem de esperança. Seja o anjo que Deus usará para alcançá-las. E terceiro, e talvez o mais importante, vá agora mesmo aos comentários e declare a sua vitória. Não escreva um pedido, mas uma declaração. Escreva com toda a sua fé. Amém. Eu recebi esta oração como resposta de Deus para a minha vida. Cada amém será como um trovão no mundo espiritual, uma notificação para o inferno de que mais um filho de Deus se levantou em vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te use poderosamente. E que você nunca se esqueça da jornada que fizemos aqui hoje. Da angústia à paz, da batalha à vitória. Tudo pela graça e pelo poder do nosso Deus. Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la.